Hoje nós vamos conhecer a incrível história de um milagre eucarístico ambulante. Deus Todo-Poderoso, com seu zelo, com seu carinho por nós, nos dedica este milagre impressionante. Uma discípula de Cristo que passou a se alimentar somente de Eucaristia. E eu estou dizendo se alimentar fisicamente. Esta mulher, milagrosamente, só precisou se alimentar da Eucaristia, autenticando a presença real de Jesus em corpo e sangue, alma e divindade nas espécies consagradas. Vamos conhecer então Teresa Neumann. Ela nasceu em Connershelt, no Alto Palatinato Bávaro, Alemanha, em 8 de abril de 1898, numa sexta-feira santa. Era a mais velha dos 11 filhos, 4 dos quais falecidos recém-nascidos, do casal Fernando e Ana Neumann. Lar cristão, educação severa. Apesar da pobreza, os filhos cresciam sadios e robustos. Já na infância, diz Frei Columbano Gilbert, seu biógrafo, Teresa manifesta um traço de caráter bastante raro que a distinguiria a vida toda, uma extraordinária inclinação para tudo o que correspondia à verdade e, por conseguinte, uma aversão violenta contra tudo que, de qualquer forma, fugia à realidade. Tinha como uma alergia contra o fingimento e contra a mentira, mesmo que se apresentasse nas formas sutis de produção poética. Não gostava de contos de fada nem de narrações fantasiosas. Jamais leu qualquer coisa fictícia. Gostava, porém, de cuidar de animais, flores e plantas e apreciava leituras sérias. Esta aversão de Teresa Neumann contra o fingimento, contra fatos fictícios, contra a inverdade, foi muito importante para que, graças à providência divina, esse milagre eucarístico acontecesse e fosse objeto de grande credibilidade. Mas do que mais gostava era de Jesus, continua Frei Columbano, de estar com ele, de pensar nele, de falar com ele, de estar na igreja com ele. Quando fez a primeira comunhão, Jesus se mostrou à menina e ela se esqueceu de tudo mais, dos ensaios, das aulas, e foi repreendida na frente das colegas por estar distraída. Teresa trabalhava no campo, arava, semeava e com competência lidava com máquinas agropecuárias. Foi alvo da cobiça dos homens e, para livrar-se, teve de pular por uma alta janela uma vez. Desse e de outros assaltos, escapou ilesa. Vimos aqui que Teresa Neumann, na sua primeira comunhão, teve uma visão mística, uma visão extraordinária do próprio Senhor Jesus, concedida, obviamente, pelo Espírito Santo. Em 10 de março de 1918, sua vida mudou. Sofreu um grave acidente ao ajudar na extinção de um grande incêndio. Teve um deslocamento de vértebras e ficou paralítica. Seus pés entortaram-se. Ficou cega, surda e muda. Ofereceu-se ao seu Jesus para sofrer em lugar dos pecadores. A vida de Teresa Neumann foi de etapas sucessivas movidas por fatos de ordem espiritual. Em 23 de abril de 1923, começa um novo capítulo de sua vida. Teresa está, como vimos, em cima de uma cama sem poder se mexer, cega, surda e muda. Em 25 de abril, pela imposição de uma relíquia de Santa Teresinha, Nossa Teresa escapa de morrer por asfixia. No dia 29, quando era proclamada a beatificação de Santa Teresinha, Teresa fica curada de sua cegueira que já durava 6 anos. Daí por diante, a grande santinha do Carmelo de Lisieux, por intermédio de uma luz mais bela que a luz do sol,
que não a ofuscava, mas a enchia de felicidade, estava sempre por perto de Teresa Neumann, que sentia a presença de Santa Teresinha e ouvia sua voz sem a ver. Por sucessivas intervenções de Teresinha, Teresa Neumann ficou curada de todos os seus males. As vértebras deslocadas voltaram à posição normal, endireitaram-se as pernas e os pés se esticaram. As dores sumiram e, obedecendo à voz de Santa Teresinha para ir já à igreja agradecer a Deus, ela se veste e vai pressurosa à igreja a agradecer ao bom Deus sua cura total, depois de 6 anos de crudelíssimos sofrimentos. Essa cura realizada por Jesus, por intercessão de Santa Teresinha, essa cura total de Teresa Neumann, foi um fato impressionante que, inclusive, autenticará, ajudará na legitimidade deste milagre eucarístico. Mas a voz lhe dissera também que é pelo sofrimento que as almas se salvam e que ela, Teresa, tinha ainda uma missão de muito sofrimento. Em 16 de fevereiro de 1926, uma terça-feira de carnaval, os olhos de Teresa começaram a derramar lágrimas de sangue e ela a chorar silenciosamente, de um modo que comovia profundamente os que a rodeavam. Em 2 de abril, sexta-feira santa, Teresa Neumann estava misticamente no Calvário, participando de todos os lances da paixão de Nosso Senhor, desde a agonia no horto até sua crucifixão. Depois da impressionante cura total, Teresa Neumann recebe as santas chagas de Jesus, também um fato extraordinário, sem explicação científica. Os estigmas de Teresa Neumann foram investigados pela ciência. Tais chagas não tinham explicação racional, ou seja, eram verdadeiros milagres. Muitos se questionam e até se rebelam com a presença do sofrimento na vida dos santos, especialmente dos estigmatizados, ou seja, os que receberam a missão de sofrer no próprio corpo o que Nosso Senhor sofreu na sua paixão. É difícil de aceitá-lo, mas cumprir a vontade de Deus é algo tão grandioso que supera tudo mais. Digam-no os mártires, digam-no os estigmatizados. O Senhor lhes pede e eles aceitam comprar, por assim dizer, com seus sofrimentos, os pecados de outros, para que eles tenham o direito de serem salvos. Além do amor de Cristo na cruz, haverá maior amor do que o dos estigmatizados? Impressionante quando um irmão cristão pode interceder por outro irmão cristão, reparando suas ofensas através de práticas de piedade, misericórdia e caridade, e também através de sofrimentos reparadores. Sobre a teologia da reparação, inclusive a sua fundamentação bíblica, temos um vídeo nosso no canal, link na descrição. Mas vejamos o que nos diz sobre o sofrimento Teresa Neumann, com todo o realismo que já vimos ser um traço específico de seu caráter. Teresa Neumann disse: "O sofrimento não é do agrado de ninguém. Eu também não gosto dele. Homem algum gosta da dor, e eu também sou gente. Respeito e amo a vontade de Nosso Senhor, e quando ele envia um sofrimento, aceito-o porque ele o quer, mas o sofrimento não me agrada. Faço sacrifício, mas é duro. Crio coragem quando Nosso Senhor o quer, e faço o que Nosso Senhor quer. Quando Jesus o quer, tudo posso. Terias tu a coragem de magoar Nosso Senhor? Nem eu tampouco. Preferiria ter de suportar todas as dores." Frei Columbano, depois de citar essas palavras de Teresa, assim nolas explica, dizendo que é por ser justo que Nosso Senhor permite o sofrimento, mas, por outro lado, ele é sumamente bom. Se alguém assumir o pecado de outro, a justiça recebe a reparação devida à sua justiça. Então, Nosso Senhor pode dar livre expansão
a sua bondade. Já falamos em vários vídeos aqui do nosso canal sobre a teologia da cruz. O cristão que quer realmente seguir a Jesus Cristo deve entender o sofrimento redentor. Deve entender que para seguir Jesus Cristo devemos renunciar à nossa vida, tomar a nossa cruz e segui-lo fielmente. A Eucaristia e a cruz estão intimamente ligadas, já ouvimos. Eis porque na hora da consagração, a hora suprema da missa, hora em que o sacerdote, para nós e por nós, toca o sagrado dizendo que o seu corpo é entregue por nós e que o seu sangue será derramado por nós. Nós, os fiéis, respondemos com toda a fé: anunciamos, Senhor, a vossa morte e esperamos a vossa ressurreição. Essa é uma proclamação assombrosa, fantástica, de uma realidade da qual estamos cativos e diante da qual, conforme nos ensina nosso Papa João Paulo II, não se pode ficar de fora ou à margem. Devemos realmente ter isso em mente. A Eucaristia e a cruz redentora de Cristo estão intimamente ligadas. Na última ceia, Jesus antecipa o valor salvífico do seu sacrifício na cruz, na Eucaristia que foi consagrada naquele momento. E em todas as missas que são realizadas pelos sacerdotes ordenados, pelos sacerdotes católicos principalmente, em todas as missas é atualizado o sacrifício de Jesus na cruz. Se torna presente, não se repete o sacrifício de Jesus que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. A última ceia se repete, mas o sacrifício se torna presente, é atualizado. Desta forma, podemos entender que a Eucaristia e a cruz de Cristo estão profundamente interligadas, e isso é confirmado através do próprio exemplo, do próprio testemunho de Teresa Neumann, de seus estigmas e do próprio milagre eucarístico. Vimos que na sinagoga de Cafarnaum, Jesus dissera: meu corpo é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Para Teresa Neumann, estas palavras não tinham somente o sentido místico de alimento para a alma, mas um sentido material, pois ela se alimentava somente da Eucaristia. Entretanto, infelizmente, Frei Columbano não informa sobre a data nem as circunstâncias de quando tal fato extraordinário teria começado. Diz apenas que a estigmatizada não tomava nem comida nem bebida e que a presença sacramental de Jesus continuava em Teresa até poucos minutos antes da comunhão seguinte. Podemos talvez supor que teria sido quando os estigmas começaram a aparecer, no dia 16 de fevereiro de 1926, terça-feira de carnaval. Temos vários vídeos aqui no canal que demonstram, inclusive biblicamente, que Jesus realmente instituiu a Santa Eucaristia, que cada pão eucaristizado, cada pão consagrado, cada vinho eucaristizado, cada vinho consagrado contém a presença real de Jesus em corpo e sangue, alma e divindade, como está no próprio Evangelho de João: meu corpo é verdadeiramente uma comida e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Sobre esses vídeos vocês podem assisti-los, links na descrição. Sobre o fato de Teresa Neumann não se alimentar de nada fisicamente, somente da Eucaristia, tal milagre é em si mesmo o milagre eucarístico que estamos mostrando neste vídeo, e tais evidências foram inclusive confirmadas pela ciência. No início, tentaram alimentá-la à força, porém ela vomitava tudo que lhe davam. Os médicos mais famosos da época controlaram seu jejum e tentaram explicações, mas se renderam à evidência do sobrenatural. Dr. Ludovico Kammler, de Passavia, escreveu no jornal Del Danúbio: a ciência não pode explicar o jejum da estigmatizada de Conner-Selhelt. Dr. Weissel, médico de Berlim,
interrogou Teresa a fim de conseguir explicar algo. Porém, diante da afirmação dela que não sentia nenhum apetite nem vontade de comer nada, perguntou: como se explica? E ela concluiu: é a vontade de Deus. Só a comunhão eucarística me basta. O bispo de Ratisbona acompanhava Teresa e a submeteu a rigorosos controles. Durante 15 dias, esteve internada numa clínica sob os olhares de 4 pessoas que a vigiavam, sob a orientação do Dr. Selde Waldsachen. Revistaram tudo quanto onde ficaria. Minuciosamente era pesada na balança, constantemente. O controle deu resultado e o bispo o publicou no jornal da diocese. Não obstante tão extremo rigor, Teresa não ficava fraca e nem doente. Ao contrário, seu corpo tinha força e vigor que a permitiam realizar normalmente os serviços caseiros e atender os visitantes. Durante o tempo em que as sagradas espécies permaneciam em seu corpo, Teresa estava ótima, mas se ultrapassasse 24 horas sem comungar, perdia as forças e parecia que chegava ao fim da vida. Apenas comungava e as forças voltavam. Em 18 de setembro de 1962, Teresa pediu ao Frei Columbano que lhe levasse a comunhão antes do meio-dia. Foi o que ele fez. Colocou a santa hóstia numa colher com um pouco d'água. Aproximei a colher à sua boca, na qual a santa partícula desapareceu. E Teresa Neumann morreu poucos minutos depois. Custou acreditar que era verdadeiramente a morte, diz Frei Columbano, que assim termina seu livrinho. Por intercessão de sua serva, Deus tem concedido a várias pessoas muitas e extraordinárias graças. Podes confiantemente dirigir-te a ela, Teresa te ajudará. Este milagre eucarístico é muito diferente de outros milagres eucarísticos. Inclusive, alguns foram aqui publicados, foram tratados em outros vídeos nossos. Links na descrição, como por exemplo, o milagre eucarístico de Lanciano e o milagre eucarístico de Siena. Mas o que importa dizer é que Jesus, com seu carinho, com seu amor, com sua piedade e ternura, nos concede a graça de mais um impressionante milagre que confirma a preciosidade do sacramento da Eucaristia. Como é maravilhoso receber Jesus realmente em corpo e sangue, alma e divindade na sagrada Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus sacramentado. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.